tarde, meus irmãos. Prazer, satisfação tê-los aqui conosco. Vamos abrir a palavra de Deus no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 10. Houve uma discussão entre alguns pastores e teólogos puritanos sobre qual a principal doutrina bíblica que encoraja o povo de Deus em momentos de lutas. E a doutrina que foi escolhida, que foi eleita, foi justamente a doutrina da expiação de Cristo. Todas as vezes que nós estivermos enfrentando dificuldades, temos que relembrar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, o seu sacrifício expiatório. E a carta aos Hebreus, ela foi escrita justamente para encorajar os cristãos. Ela é uma palavra de exortação, de encorajamento. E judeus cristãos estavam sendo discipulados e desestimulados pelos judaizantes a desistirem do cristianismo e voltarem para o judaísmo. E o autor aos Hebreus, então, escreve essa carta para dizer que o cristianismo é superior ao judaísmo. E nesse capítulo 10, nós temos aqui o poder do sacrifício de Jesus Cristo. Ele é superior a todos os sacrifícios que foram feitos no Antigo Testamento. E somente através da compreensão do que Cristo fez por nós na cruz, é que nós somos motivados a não desistir, a não desanimar, a perseverar na fé, a correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então eu quero convidá-lo, Bíblia aberta, nós vamos fazer a exposição, eu tenho 20 a 25 minutos, eu vou pontuar para vocês os ensinos principais dessa doutrina à luz desse texto. Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode se tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que ofereces segundo a lei. Então acrescentou: eis, aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, vamos ler juntos? O 12 e 13, vamos lá? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta,
aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém. Meus prezados irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo é o fato central da Bíblia. É o fato central da revelação bíblica. Se você observar bem, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles dividem a história antes de Cristo e depois de Cristo. E Paulo, ao falar da mensagem do Evangelho, ele diz que nós não temos outra mensagem para pregar aos pecadores do que a mensagem da cruz de Cristo, da expiação de Cristo por nós. E essa doutrina, ela precisa ser compreendida e ela precisa ser desfrutada do ponto de vista espiritual por cada um de nós. Às vezes nós estudamos tantas coisas periféricas do ponto de vista doutrinário, esquecemos de estudar aquilo que é central, aquilo que é a base de todas as bênçãos espirituais no Novo Testamento. Todas as bênçãos espirituais, a partir da regeneração, conversão, santificação, glorificação, tem como base a obra expiatória de Cristo. Vamos para o texto, e eu quero chamar a sua atenção, porque dos versos de 1 a 4, o autor, ele fala do sistema sacrificial da lei no Antigo Testamento. E esse sistema sacrificial da lei está resumido no livro de Levítico, que eu sei aqui que ninguém lê. Né? Ninguém gosta de ler Levítico, porque é sangue do começo ao fim. Mas ali está o código sacerdotal, o código levítico, onde estabelecem os princípios do Antigo Testamento acerca do culto. E não há como você entrar na presença de Deus sem passar pelo sacrifício. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E todo aquele cerimonial estabelecido em Levítico, ele simplesmente apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Veja no texto que ele vai usar uma expressão, no versículo 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Presta atenção que aqui os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas sombra de bens o quê? Vindouros. É como se você pegasse a cruz e a sombra da cruz, tudo aquilo que aconteceu antes da cruz, é uma sombra, é um reflexo do Calvário. Bens vindouros. É tão interessante porque essa palavra sombra, ela aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Os bens vindouros que ele cita aqui são todas as bênçãos decorrentes da salvação. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento simplesmente apontavam para o sacrifício de Jesus. Também, em segundo lugar, se você observar aí, no versículo 1, diz assim, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano
após ano, perpetuamente, eles oferecem. A segunda lição que o autor está nos ensinando, antes de entrar no sacrifício de Jesus, é mostrar, primeiro, que esses sacrifícios eram sombras, eram sombra do sacrifício de Jesus Cristo. O segundo argumento é que esses sacrifícios, eles eram ineficazes para remover pecados. Se você for para Levítico capítulo 16, você vai estudar lá o Yom Kippur, o dia da expiação. Então, todo ano se repetia o sacrifício do Yom Kippur. Todo ano se comemorava os pecados do povo. Aqueles sacrifícios, eles não removiam o pecado. Eles simplesmente tapavam o pecado, cobriam o pecado, mas não retiravam a culpa. Não alterava a condição do pecador. Por isso que João Batista, quando ele olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o sacrifício de Jesus Cristo, ele é capaz, ele é eficiente de tirar pecados. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque os sacrifícios de animais, ou o sacrifício de animal, era ineficaz para aperfeiçoar espiritualmente aquele que oferecia. Tanto o sumo sacerdote, quanto aqueles pecadores que ficavam lá de fora esperando a aspersão do sangue que o sacerdote fazia, da oblação, da aspersão do sangue, para significar que o povo estava perdoado. Terceira lição: todos os sacrifícios da antiga aliança, do culto levítico, precisavam ser repetidos frequentemente. Se você ler Levítico de 1 a 7, você vai descobrir a quantidade de sacrifícios que tinham lá. Eram sacrifícios diários, eram sacrifícios semanais, eram sacrifícios que deveriam ser repetidos diariamente. E o Yom Kippur era o sacrifício que se repetia anualmente. Havia vários tipos de sacrifício para vários tipos de pecados. Então, era um aglomerado, era uma lista de sacrifícios que precisavam ser feitos. Mas aqui, a partir do versículo 5, presta atenção. A partir do versículo 5, nós vamos entrar no sacrifício de Jesus. E ele termina o versículo 4 dizendo o que aí? O que ele diz aí? Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode, o quê? Remova pecado. Presta atenção. Não havia perdão de pecados. Nenhuma pessoa foi redimida no Antigo Testamento. Nenhuma pessoa foi salva, senão pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele teve, historicamente, esse aspecto retroativo. Abraão foi justificado pela fé, Davi foi justificado pela fé. Todos aqueles que foram heróis no Antigo Testamento, eles foram heróis pela fé no sacrifício de Jesus. No sacrifício de Jesus. Então, eu quero destacar aqui, em segundo lugar, se o sistema sacrificial do Antigo Testamento, do Código Levítico, era ineficiente, dos versos 5 a 21, eu quero apresentar os argumentos do texto, que ele vai nos provar que o sacrifício de Jesus Cristo, ele é eficiente, ele é superior, ele é o cumprimento de todos os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Porque todos os sacrifícios apontavam para o sacrifício de Jesus. Em primeiro lugar, eu queria chamar a sua atenção para os versos 5 a 9, porque são citações do Antigo Testamento. E essas citações de 5 a 9 vai nos mostrar que o sacrifício de Jesus Cristo não é uma oferta humana, mas é uma oferta divina. Jesus Cristo foi introduzido como homem neste mundo. É Deus se fazendo homem.
Então preste atenção, todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram sacrifícios preparados pelo próprio homem. Mas o sacrifício de Jesus, ele é divino. Jesus é introduzido na história, e diz o texto aqui, que Deus não se deleitou com nenhuma oferta do Antigo Testamento, mas agora, através do sacrifício de Jesus, a sua justiça vai ser propiciada. O castigo pelo pecado dos eleitos de Deus, o preço da compra da igreja, será pago por Jesus Cristo, porque o sacrifício é divino. Eu queria que você entendesse, está lá em 2 Coríntios 5, 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então preste atenção, não existe outra possibilidade de você ser perdoado, de você ser salvo, se não for pelo sacrifício de Jesus Cristo. Se você observar bem, eu queria destacar aqui que o sacrifício de Jesus Cristo, e ele diz aí no versículo 9, eis, o próprio Jesus dizendo, eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Significa que o sacrifício sem obediência é abominável a Deus. Significa que o sacrifício de Jesus Cristo foi um ato de obediência, foi uma oferta pelo pecado. Segundo lugar, nós aprendemos aqui que por esse ato de obediência, morrendo na cruz, Jesus pôs fim ao sistema sacrificial da antiga aliança. Um ano retrasado, quando estava visitando lá Jerusalém, e nós chegamos ali naquela praça do Muro das Lamentações, eu vi está lá, para quem quiser ver, um grande candelabro de ouro que foi oferecido pela família Safra. Ele está, tamanho grandioso, ele está protegido. E conversando com o guia, eu perguntei, mas por que esse candelabro aqui? Ele disse, não, os judeus tradicionais, eles estão com tudo pronto, para que quando o Messias vier, o sistema sacrificial de culto seja novamente estabelecido aqui em Jerusalém. Então, os judeus, eles estão achando que aquilo que está no código sacerdotal levítico ainda tem valor. Por isso que eles não seguem o calendário cristão, porque eles não entendem que Jesus é o Messias, e eles estão aguardando o Messias para que o templo seja reconstruído, para que os sacrifícios sejam novamente estabelecidos. Ele diz, pastor, já tem todas as famílias, já foram levantadas da tribo de Levi, todos os descendentes de Arão, para que o culto seja novamente restaurado. Meus amados irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo, ele é poderoso, ele é eficiente, porque ele é divino, não é um sacrifício humano. Segundo lugar, versos 10 a 14, diz aí no verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. E diz assim, uma vez por todas. Preste atenção, o sacrifício de Jesus, ele é poderoso porque ele é irrepetível. Ele foi feito uma só vez. E é importante você entender aqui que a oferta do corpo de Jesus Cristo. Aí você pergunta, pastor Ival, por que foi necessário Deus se fazer homem? Porque não haveria remissão de pecado para o homem se ele não se identificasse conosco.
Se ele não se tornasse homem, não haveria redenção. E o sacrifício de Cristo é no corpo de Cristo, assim como no corpo do animal que era morto e o seu sangue derramado. Assim o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Veja no verso 14 o que diz aí, 10, 14. Lê comigo, por favor. 10, 14. O que diz aí? Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Santificados. Porque o sangue de Jesus não somente perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus não é somente o preço da redenção, mas o sangue de Jesus é a base da nossa santificação. Significa que tem um poder de apagar os pecados do passado, de purificar os pecados do presente e também de perdoar os pecados futuros. Todos os pecados que eu e você nós iremos cometer até a nossa morte já estão pagos e perdoados por Jesus Cristo. Esse sacrifício é eficaz. Ele é eficiente. Eu gosto da expressão que está no versículo 11 também. Terceiro argumento, ele é um sacrifício divino, ele é um sacrifício eficaz, ele é um sacrifício único. Veja no versículo 11, o que diz aí? 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca e jamais podem remover pecados. E aí ele vai completar no versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Preste atenção que você que veio do catolicismo romano, vocês sabem que o católico ele tem uma interpretação completamente equivocada da missa. Eles dizem que a missa é uma repetição do sacrifício de Cristo. Todas as vezes que a igreja se reúne para adorar em missa, se repete. É tanto que o padre, quando ele olha para o altar, ele chama de altar, nós não temos altar, que é púlpito. Mas eles entendem que o púlpito lá é o altar. E todos se voltam, inclusive o padre, para o altar. E é como se aquilo ali fosse uma repetição do sacrifício de Jesus. Mas aqui, o autor está dizendo, um único sacrifício. Um único sacrifício. Mas eu queria destacar, no versículo 15 a 18, um quarto argumento que o autor usa aqui. O sacrifício é divino, é eficaz, é único, mas o sacrifício de Cristo se tornou também a base da nova aliança. Da nova aliança. Isso é importantíssimo a gente entender, a partir do versículo 15. Diz assim, disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. E o Espírito Santo revela, tanto em Jeremias quanto em Ezequiel, e está aqui no capítulo 8 de Hebreus, a nova aliança. E aí eu quero chamar a sua atenção para o que está lá em Mateus capítulo 26. Vamos lá, para você entender isso aqui. Mateus capítulo 26. Se você observar, Jesus Cristo como judeu, e ele e os seus discípulos eram judeus, e Jesus diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E Jesus, antes de celebrar a ceia, ele celebra o quê? A Páscoa. Porque a Páscoa era a festa dos judeus.
E por que Jesus Cristo morreu justamente na Páscoa? Foi para oferecer um mercado para os vendedores de chocolate, vender coelhinho da Páscoa? O que vocês acham? A Páscoa era a festa dos judeus que representavam a saída do Egito. E vocês se lembram que na saída do Egito, a 10ª praga, ela aconteceu porque um cordeiro foi morto. E o sangue desse cordeiro foi colocado nos umbrais das portas dos judeus. E significa que aqueles que estão debaixo do sangue do cordeiro, eles estão protegidos. Jesus Cristo então vem para cumprir a Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro Pascal. Como diz Paulo em 1 Coríntios 6, Ele é a nossa Páscoa. Cristo. E é nesse contexto, depois de celebrar a Páscoa, dos vários elementos da Páscoa, ele pega 2 elementos, o cálice e o pão, e ele diz, no versículo 27, tomou um cálice. Primeiro ele toma o pão, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça a Deus aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não de todos. Ele não morreu por todos, ele morreu por muitos. Ele morreu pela sua igreja. Ele morreu pelas suas ovelhas. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele se entregou por ela para a remissão de pecados. E aí você vai entender que essa nova aliança estabelecida no sangue de Cristo, ela tem 3 elementos que estão colocados aí nos versos 15 a 18. Primeiro, a nova aliança foi prometida. E Deus prometeu derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. E o ministério do Espírito Santo é capacitar o crente a aprender, a obedecer e a ensinar a palavra de Deus. Quando ele diz aqui, que porei no seu coração as minhas leis, você se lembra que as leis no Antigo Testamento foram escritas nas tábuas de pedra. Agora, na nova aliança, são escritas no coração. É a presença do Espírito Santo que vai cumprir a lei. Essa lei escrita no nosso coração é que o Espírito Santo habita em nós. E é o Espírito Santo que cumpre a lei. Romanos capítulo 8. Miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará? E aí ele diz, a lei do Espírito da vida me livrou da lei da morte. Deus colocou no meu coração, no seu coração, por causa do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo dentro de nós é que nos capacita a cumprir a lei. É o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que fala conosco, é o Espírito Santo que nos auxilia nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra maravilhosa por causa do sacrifício de Jesus. Jesus dizia, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E quando ele vem, ou quando ele vai, o primeiro ato como presidente, como senhor, é justamente mandar o Espírito Santo. Diz o texto também que a segunda bênção da nova aliança é o perdão de pecados. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, o que? Para sempre. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, é maravilhoso quando você estuda o poder que há no sacrifício de Jesus. E eu quero concluir
chamando a sua preciosa atenção. Versos 19 e 21. Ou a 21. O sacrifício de Jesus Cristo nos leva à presença, o quê? De Deus. Nos dá acesso. Você se lembra que no Antigo Testamento ninguém tinha acesso à presença de Deus no tabernáculo, nem no templo? O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e ele era amarrado com a corda para que, se ele morresse, ele fosse puxado. Mas quando Cristo foi à cruz e fez a expiação pelos nossos pecados, esse véu do templo foi rasgado. E aqui você vai dizer, no versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ele, Jesus, é o novo e vivo caminho. Não é somente novo, é vivo. Significa que é Jesus que nos coloca na presença de Deus. É Jesus que é o nosso mediador, que é o nosso sacerdote. É Ele que nos introduz à presença de Deus. Aí você entende quando Ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero concluir fazendo 3 aplicações práticas bem simples. A primeira delas é que o sacrifício de Jesus deve motivar o cristão a tomar decisões importantes na sua vida. O sacrifício de Jesus Cristo nos ensina que a melhor forma de viver, ou que a única forma de viver como cristão, é exclusivamente pela fé na graça de Deus. O sacrifício de Jesus, ele é a senha, é a base para todas as outras bênçãos espirituais que nós possamos ter na vida cristã. Que o Espírito Santo ensine vocês, que cada um aqui possa compreender a dimensão, a grandeza da expiação de Cristo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, olha para nós aqui, Senhor. No meio de tanta confusão, no meio de tantas vozes, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Que nós possamos ouvir a voz do Teu sacrifício. Que nós possamos entender e compreender a grandeza e o significado do Teu sacrifício por mim, por nós, pela Tua igreja. Que vivamos, ó Deus, inteiramente baseados nesse sacrifício. Que nós possamos unicamente, como diz o apóstolo Paulo, nos gloriar na cruz de Cristo. A Tua cruz é a nossa glória. A Tua cruz é a nossa vitória. A Tua cruz é a certeza da nossa vida eterna. A Tua cruz é a nossa esperança. Não há outra que não seja através da cruz e do Teu sacrifício. Nós oramos humildemente, em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém.